Fala galera, eu sou o Tainan Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Hoje eu trouxe um pedacinho da minha videoaula que está no Hotmart, que eu vou deixar o link na descrição, uma aula top para você que é amante, praticante, atleta, treinador ou sonha em ser treinador e está buscando se capacitar. Mas antes eu preciso dizer algumas coisas muito importantes. Cada pessoa tem o seu processo na vida. Algumas resistem mais a novas ideias, outras menos. Existem pessoas que continuam vivendo numa caverna escura com medo da maravilha e diversidade que existe no mundo. Existem pessoas que já estão no mundo aproveitando a diversidade que existe de todas as cores. O que eu estou querendo dizer? A roda já foi inventada, mas ainda tem gente que insiste em ficar usando o quadrado. Essa é uma decisão que só vocês podem tomar. Esse canal é para capacitação de treinadores do ponto de vista mais técnico, com as esferas da ciência aplicadas no boxe. E é exatamente disso que se trata. O vídeo de hoje é uma videoaula explicando a diferença entre estratégia e tática. Eu espero que vocês realmente aprendam, gostem. Já quero pedir para depois de assistir essa videoaula grátis que eu trouxe para vocês, deixar aí nos comentários o que vocês acham. Se inscreva no canal se não é inscrito. Começa deixando aquele like para retribuir todo esse trabalho. E além disso, tem uma campanha aí no Apoia-se para eu continuar estudando e trazendo cada vez melhores conteúdos aqui para vocês. Sem mais, é isso. Tamo junto e aproveitem essa videoaula top aí de graça. Fui! Muita gente confunde tática com estratégia. Muita gente mesmo, galera. Aí você fala assim, Tainan, mas é quase a mesma coisa. Não é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O cachorro é cachorro, o gato é gato. Então a gente tem que sempre entender bem a definição, o conceito das coisas, para quando a gente estiver ensinando, para quando a gente estiver tendo interações, experiências com outras pessoas, principalmente se você é um professor, você passar a mensagem correta e expressar a ideia que você quer. Por isso é importante partir de uma boa definição. Partindo de uma definição do que é estratégia, vou ler essa frase do Sun Tzu aqui junto com vocês, nós vamos refletir sobre ela. Sun Tzu é o cara que escreveu A Arte da Guerra. Todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas ninguém consegue ver a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas. Então ele quer dizer o quê? Que a tática é possível, ela é visível, já dá um ar de que ela é meio imediata. E a estratégia não. A estratégia é algo que fica meio oculta. É isso que ele quer dizer com essa frase. O Simon diz o seguinte: conjunto de decisões que determinam comportamento a ser exigido em um determinado espaço e tempo. Comportamento, decisões. Vamos pensando nisso. Forma de pensar no futuro. Quem pensa no futuro, pensa a longo prazo. Vão refletindo. Integrada no processo decisório, ou seja, em toma de decisões, com base num procedimento, olha, formalizado. Essa palavra é fundamental para entender o que é estratégia. Um procedimento formalizado é algo muito bem pensado e articulador de resultados, que busca resultados. Então, isso é estratégia. No boxe, a gente pode dizer que a estratégia, ela é o quê? Ela é toda a organização, toda a toma de decisões, métodos, meios, planificação, periodização, dosificação, controle. Ou seja, é todo o caminho a ser percorrido de forma abstrata, organizada, planificada e a longo prazo para alcançar a vitória. Isso no boxe é a estratégia. Por que a estratégia é abstrata? Porque quem vai saber da estratégia é o treinador ou a equipe que dirige os atletas. O resto não tem como saber. Por isso que o Sun Tzu diz que as pessoas podem ver a tática, porque a tática é no combate. Porém, a estratégia é só a equipe técnica que está acompanhando. Quais são as estratégias? Quais são as decisões, os métodos, os meios que o atleta vai utilizar? Ou que tipo de planificação é? Como é que você vai dosificar? O controle, tudo vai cumprindo com o objetivo, muitas vezes muito específico para cada atleta. Então quem não participa desse processo, principalmente as pessoas que dirigem, não tem como saber qual é a estratégia do boxeador fulano de tal. Isso é estratégia, por isso ela é abstrata. Então vamos lá, quando a pessoa fala assim, Tainan, então peraí, então quando a pessoa diz que fulano de tal não usou uma boa estratégia na luta, tá falando errado? Exatamente, ele não está falando em estratégia. Se ele estiver falando do comportamento do fulano, do que o fulano fez certo ou errado no combate, é tática, meus amigos, e nós vamos ver agora por que não é estratégia, é tática. Tática é um componente da estratégia. Dentro de toda a estratégia, você tem um pedacinho que chama tática. Ela tem a ver com o combate. Vamos lá. É um componente da estratégia que visa um conjunto de ações para conquistar o objetivo. Ou seja, um conjunto de ações. Prática é concreta e baseado na descoberta da melhor ação a tomar de imediato. Essa descoberta é relativa
relativo. Porque, por exemplo, numa guerra, às vezes você tem que tomar medidas e a origem da estratégia e da tática vem da guerra, tá, gente? Pra quem não sabe. Então, às vezes, numa guerra, você tem um plano, o plano não dá certo, você tem um plano B. E esse plano B é de acordo com algumas coisas que talvez possam acontecer na guerra. Então, se em algum momento o adversário, a tropa inimiga te surpreende, você tem que adotar um comportamento, uma toma de ações para você atingir o objetivo. Então, isso é tática. Olha lá, ó, no boxe, o que a gente pode dizer que é tática? Vamos lá. Conjunto de ações efetivas. A palavra ação é fundamental para entender que a tática é prática. Ela acontece no combate para cumprir com o objetivo de impor sua forma de conduzir e se comportar no ringue e ou neutralizar o mesmo no adversário. Vou explicar melhor isso. Então, galera, para entender bem, para acabar com essa confusão aí, depois que vim pro Brasil, eu também falo às vezes, eu quero falar tática e como a galera, todo mundo fala estratégia, querendo se referir à tática, às vezes até eu também falo, vou falar do cara no combate e falo, puta, a estratégia dele não foi boa. Daí o Caio em si percebe assim, meu Deus, o que eu tô falando? É a tática dele que não foi boa. O plano para vencer uma guerra, seja ela qual for, isso é a estratégia. Quando eu digo plano é tudo, quantos soldados o cara tem, quantas metralhadoras, quantos tanques, quantos isso, quanto aquilo, quanto não sei o que. E aí em cima de todas as condições que ele tem, ele vai elaborando um plano. Esse plano, seja um plano de 10 anos, 5 anos, de 20 anos, de 40 anos, as empresas fazem muito planificações a longo prazo. Isso chama estratégia. As ações, começou a guerra, as ações que o camarada vai ter que fazer no combate, para vencer o combate, a batalha, isso é tática. Por exemplo, eu cheguei num ambiente onde o inimigo me surpreendeu. E aí eu tô tô num campo que é mais baixo. Seria, obviamente, uma ótima opção tática eu tentar ir para um terreno mais elevado. O plano envolve todas as condições para criar um atleta. Agora nós estamos falando do boxe. Plano que envolve todas as condições para criar um atleta e aumentar sua performance. Chama estratégia. Isso é estratégia no boxe. Quando você pensa, não interessa se é a curto prazo ou a longo prazo. As estratégias que dão mais certo são a longo prazo. Aí elas são mais utilizadas. Meu filho, tô com um filho aqui e tal, beleza. Eu vou falar assim, putz, tu quer ser boxeador? Quero, pai. 10 anos eu vou começar a treinar ele. E com 10 anos eu posso fazer um plano, eu posso bolar uma estratégia, pensar em tudo que eu puder, quais são os campeonatos que ele vai participar, onde é que ele vai treinar, quantas horas por dia ele vai treinar, quantas horas o colégio que vai exigir isso, que vai exigir aquilo, seu treino de manhã, seu treino de tarde, seu treino não sei o quê. Tudo que eu for decidir para formar esse plano em 10 anos, para quando ele tiver 20 anos ter o máximo do rendimento dele. Tudo que eu for colocar nesses 10 anos é estratégia. Então, o plano que envolve todas as condições para criar um atleta e aumentar a sua performance se chama estratégia. As ações necessárias, imediatas, para ter vantagem sobre o adversário, chamam-se tática. Nós não estamos numa guerra onde eu não conheço o que o inimigo tem. Por isso que a tática é possível ver, porque você está no combate e você está vendo, mas a estratégia não. Então, por exemplo, eu vou lutar contra uma tropa inimiga. Se eu não sei direito quantos soldados são, se eu não sei qual armamento que eles têm, se eu não sei qual tipo de tecnologia eles têm, fica muito difícil eu bolar um plano tático. Fica muito difícil eu saber qual a tática eu vou utilizar no combate. Assim é no boxe, gente. Exatamente a mesma coisa. Por isso é muito importante você conhecer o adversário. Quando você conhece o adversário, você já pode ir preparando o seu atleta para ter a melhor tática contra ele. Entende a importância da relação que tem a estratégia com a tática e dessa relação que eu tô fazendo com a guerra para vocês colocarem e jogarem no boxe? Vou dar um exemplo. Nate Diaz lutou contra o Anthony Pettis esses tempos atrás. Cara, o Anthony Pettis tinha tudo para ganhar dele. Ele tinha mais ferramentas para ganhar do Nate Diaz, mas como ele utilizou uma tática equivocada, ele perdeu. O Nate Diaz é um cara trocador, atacador, é um cara que aguenta golpe, trabalha com muito volume de golpe, gosta de botar o cara contra grade, é aquele cara que sufoca, cansa muito o adversário, tem bastante resistência. O Anthony Pettis é um cara mais explosivo, não é um trocador, só que ele ficou trocando, ficou muito parado no combate, ou seja, as ações, a forma como ele se comportou e deixou que o Nate Diaz conduzisse o combate foram totalmente o contrário que ele tinha que fazer. Tanto é, depois vocês assistam essa luta. Nate Diaz contra Anthony Pettis. Apesar de ser no UFC, você vê nitidamente o que é a tática e como é importante você ter o plano e seguir a tática. Porque aí, no primeiro round, o Anthony Pettis se movimentou mais, não trabalhou com muito volume de golpe, trabalhou em cima do contra-ataque, não ficou trocando e se movimentou. Ele ganhou o primeiro round. Quando ele começou a parar, ficar muito parado e começou a querer trocar, o Nate Diaz engoliu ele e ganhou o combate, obviamente. Por isso é importante você entender o conceito. Daí você vai partir para o demais.